Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou extremamente feliz aqui porque é um dia especial hoje em que eu apresento duas pessoas extremamente importantes para a entrevista de hoje. Duque Damberg apresenta hoje com pessoas fantásticas que estarão aqui conosco. Acompanhem até o final. Jéssica e Hilton Kutzka. Você vai se maravilhar, mergulhar em arte, cultura e história para mais de metro, porque arte é aqui. Duque Damberg Entrevista é arte e arte é aqui. Hoje estamos aqui com o Sr. Hilton Kutzka para essa entrevista muito especial. E para começar, eu gostaria de realizar esta simples pergunta. Que o senhor falasse um pouco, primeiramente, do senhor e da infância do senhor. Como o senhor chegou, onde chegou hoje com essa questão da publicidade, da arte? Mas vamos desde o começo, vamos fazer uma recapitulação, digamos. É complicado, viu, Jéssica? Primeiro, boa tarde para todos, espero que todos estejam bem e verdade, arte é aqui e além de arte ser aqui, é lá no meu Instagram, que arte também é lá. É meio complicado isso que me perguntou para falar da infância até hoje, porque eu estou com 78 anos e tenho história para dever, então Imagina. Eu vou tentar abreviar. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade pequenininha, e me espanta uma coisa, porque na época que eu nasci, quer dizer, quando dei conta que eu estava nesse planeta, não existia televisão ainda, quer dizer, a televisão já existia. Eu nasci em 47, a televisão existia desde 45, mas não era a televisão como se conhece, mas já se transmitia imagem. Eu sempre, desde pequeno, fui fascinado por esse negócio de transmitir imagem. E então eu vou pular desde pequeno, quando eu vim para São Paulo, vim com 10 anos. E isso marcou minha vida, porque a gente ficou, a princípio meu pai veio para estabelecer um banco do Rio Grande do Sul aqui na capital de São Paulo. E uma noite, no segundo dia, eu acho que eu estava aqui, a gente jantou e no hotel tinha uma sala de televisão. Claro que era aquelas com tubo, raio catódico, etc., branco e preto. Eu saí da janta e fui para essa sala porque eu vi que tinha gente falando. Eu não saí. Quando eu vi a televisão, eu já conhecia de cinema, eu já conhecia de revista em quadrinhos, os Patinhos, o Guinho, Zezinho, Luizinho, eles brigavam para assistir televisão, o programa que eles queriam, com o Pato Donald, etc. Então eu tinha a cultura da televisão. E eu me lembro que eu sentei, eu fiquei maravilhado. Eu tive que me controlar para não fazer cara de bobo, porque eu pensei, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou jacu, porque eu fiquei assim, absolutamente maravilhado. E eu lembro da primeira imagem que eu vi, era uma propaganda dos fósforos Fiat Lux. Sim. Então era uma caixinha de fósforo, tinha desenho animado, os fósforozinhos saíam da caixinha e marchavam. E eu não me lembro da música, mas eu achei, aquilo foi uma coisa fantástica. Bom, foi tão fantástico que aos 13, 14 anos eu já comecei a mexer com isso, não mexer, mas eu me interessava muito e descobri que esse desenho era feito pela Lynx Filmes, que ficava do bar da Bela Vista. E eu com 15 anos fui procurar emprego lá para fazer desenho animado. Então tudo começou assim, claro que eu não consegui o emprego, mas me trataram super bem, eu fiquei super contente, era um mundo assim que me fascinava. Então, claro, eu cresci. Aí resolvi que ia prestar para arquitetura, prestei na FAO, infelizmente nunca fui bom em matemática e física, então eu fui um dos únicos, até onde eu sei, eu perdi, aliás eu não tinha, minha mãe tinha. Minha mãe guardou uma página do Jornal da Tarde, que era o jornal melhor que tinha na época, melhor que eu digo em termos de arte, né? O Jornal da Tarde era um jornal bonito. Ele era um jornal bem feito, bem diagramado, letras bonitas, tudo. E fizeram uma página de reportagem sobre o meu exame na FAO. Porque eu fui um dos únicos, parece que durante todo o tempo que o vestibular era dessa maneira,
você tinha 5 dias com 2 provas diárias, eram 10 provas, que chamava Linguagem da Arquitetura. Então tinha perspectiva, desenho livre, colagem, escultura, se mexia com todas as artes, e eu tirei 10 nas 10. Parece que teve uma outra pessoa que tirou também depois. Mas foi... E o Vilanova Artigas, que era um grande arquiteto da época, era o cara que cuidava da FAO, acho que... Eu não sei se ele era reitor, o que ele era um personagem importante da arquitetura e da FAO. E ele chamou os repórteres, vendo eu fazer o vestibular, os caras tiraram uma foto, etc. Tal, e eu saí no Jornal da Tarde. E, bom, eu não entrei na arquitetura, obviamente, tirei, eu acho que 2,5 de matemática, né? E de física 3, uma coisa assim. Então, por sorte, aí acabei indo fazer artes plásticas na FAAP. E a FAAP era assim, tipo, tinha recém-aberta, era escola, com perdão da palavra, escola de esperar marido, né? Então tinha muita menina bonitinha, tinha a prainha da FAAP, etc. Mas eu tive uma sorte muito grande. Na FAAP, aquilo lá era uma coisa horrorosa. Para você ter uma ideia, uma das perguntas que teve no vestibular, que eu me lembro, porque era ridículo o vestibular, de conhecimentos gerais, né? Eles perguntavam, o Edson Arantes do Nascimento, é nome de Pelé, Dr. Zerbini, era uma coisa assim que era assim, impossível errar. Então eu entrei na FAAP. Ia fazer para tirar o diploma, e aí cai do céu um anjo na minha vida. Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, um filósofo, primo irmão de Franz Kafka, que veio dar aula aqui para ver como é que era o ensino na América Latina. E eu fiquei muito amigo dele, porque ele já tinha uma certa idade, eu estudava de noite, eu já trabalhava em publicidade de dia, como pestap. Hoje as pessoas nem sabem o que é isso. Eu colava letrinhas e montava anúncios. O Wilhelm Flusser foi básico na minha vida, porque um dia eu levava ele para casa de noite. Eu tinha um carmanguia, ele morava no Jardim Europa, eu saía da FAAP aqui, descia a Rebouças e ia conversando com ele no carro. Um dia ele me perguntou, porque foi incrível, depois da primeira aula, eu fiquei assim, bestificado com o cara. Eu achei assim, o que esse cara está fazendo aqui, né? Não é um lugar dele. Aí, quando o pessoal saiu, eu chamei ele e falei, desculpa lhe perguntar, o senhor vem dar aula aqui? Porque a minha classe, com perdão da palavra, era assim uma coisa... Eu não quero ofender ninguém, mas... Bom, nem sei quem estava na minha classe, mas já esqueci. Mas não tinha nível para acompanhar aquele professor. Aí eu comecei a conversar com ele e falei, você se importa? Você mora onde? Ele já não dirigia mais. Eu te levo para casa. Aí eu comecei a levava ele sempre para casa, depois da aula. Comecei a não frequentar mais nenhuma aula da FAAP, só frequentava a aula dele na sexta-feira, porque na sexta-feira ele tinha 2 aulas de 2 horas, 2 horas, depois mais 2 horas. Se eu não me engano, 1h30, já faz tanto tempo. Um dia ele me perguntou, e aí acaba a história, indo para casa assim, Senhor Hilton, ele tinha um sotaque muito forte, Senhor Hilton. Ele era tcheco ou... Ele era tcheco. Aí ele chega e diz, Senhor Hilton, o senhor me desculpa, mas... por que o senhor faz essa faculdade? Eu expliquei, falei, eu por mim não faria nenhuma, mas meu pai ficaria contente se eu tivesse um diploma, e ele acha importante isso. O que seu pai faz? Falei, meu pai trouxe um banco aqui, veio aqui, estabeleceu o Banco do Estado do Rio Grande do Sul em São Paulo, e ele é um gerente de banco, que naquela época não era o gerente de banco hoje, que tem 5 no banco, era um só. Ele disse assim, então o senhor tem que entender que para o seu pai diploma é uma coisa importante. Seu pai tem diploma? Eu falei, tem, meu pai tem diploma de contabilidade. Assim, não, para o seu pai é importante, mas eu quero que o senhor saiba o seguinte, as pessoas, estou repetindo o que o Flusser disse, não estou falando de mim, existem pessoas que nasceram para fazer as regras e pessoas que nasceram para seguir as regras. O senhor nasceu para fazer as regras, manda essa faculdade a merda. E eu mandei. E por mais incrível que pareça, o Wilhelm Flusser, ele ainda é estudado e é um autor recomendado até hoje em faculdade de design. Não é de design, ele é de filosofia. Ele é um filósofo.
Eu mesma lembro que quando eu entrei na faculdade, não lembro qual professor que foi recomendado um livro do Vini Flusser. Porque é o seguinte, ele juntou a filosofia com a imagem. Ele fala muito da fotografia e da imagem. Ele tem muito a ver com o Marshall McLuhan. Ele tem um livro só sobre a caixa fotográfica, a caixa onde a imagem se forma. Bom, ele é uma pessoa espetacular. Eu saí da faculdade por causa dele. Falei, eu vou seguir e fui embora. E fiz muito bem, porque daí para frente eu comecei a seguir minha vida da minha maneira, do meu jeito, etc. E graças a Deus, felizmente deu certo. Mais ou menos. Mais ou menos? Podia ser melhor. Mais ou menos? Não, porque podia ser melhor. Sempre pode ser melhor. Então, senhor, continua falando um pouco da sua carreira aqui como publicitário. Bom, eu já trabalhava em publicidade, como eu te disse, eu fazia Pestap, né? Mas como eu era um cara que tinha faculdade, a faculdade não é tão importante. Eu acho que o mais importante é o seguinte, eu vim de uma família que tinha cultura. Na minha casa tinha livros, na minha casa tinha música, eu sempre fui, meu pai e minha mãe eram pessoas cultas. Então, a curiosidade é o seguinte, hoje eu sou escritor, só escritor, mas eu fui publicitário, isso me deu a cancha, porque é o seguinte, imagina que eu fosse arquiteto, né, se tivesse passado na FAO. Eu acredito que o senhor ia se sentir como eu. Eu fiz 2 anos de arquitetura e eu me senti uma pessoa, digamos, entediada. Pois é, o entediado talvez não seja o caso, porque eu ainda admiro a arquitetura. Eu também. Mas o problema é outro. O problema é o seguinte, você não pode esquecer da praticidade da vida. A praticidade é o seguinte, você precisa de dinheiro. Você precisa ter dinheiro, você precisa comer, você precisa morar, você precisa viver. E de preferência você pode ter um pouco de diversão. Então é o seguinte, na arquitetura, a arquitetura é uma profissão elitista. Você, para ser arquiteto, é como chefe de restaurante. Se você não tiver um papai rico que te monta um restaurante sofisticado, você pode ser o melhor chefe do mundo que você vai trabalhar na cozinha de um outro restaurante. Você não vai ser chefe. Você só é chefe se tiver o pai rico que monta um restaurante para você. Ninguém vai colocar você de chefe. Eu acredito que a publicidade e o design desse modo, você não tem essa necessidade. A publicidade não. Mas a arquitetura sim. E a arquitetura é assim, se você se forma em arquiteto, e daí você vai trabalhar no escritório de arquitetura, você vai ser um carinha lá dos que desenha o desenho do outro que leva a fama. Você não é o dono do teu projeto, você não vai fazer projeto, porque você precisa ter cliente, tá? A agência de propaganda é a mesma coisa, só que a agência de propaganda é como um time de futebol, e aí que a coisa fica interessante. Num time de futebol, você tem 11 caras jogando. Se tiver um diferente lá, se tiver um Ronaldinho, se tiver um Neymar, esse cara aparece. E quando ele aparece, o time bota dinheiro nele. O cara começa a vender a imagem para publicidade, ganhar outras coisas por fora. A agência de propaganda é mais ou menos assim. Você começa jogando no time do interior. Eu comecei. Você começa jogando no time do interior. Alguém vê você jogar e diz, opa, esse cara joga legal. Agora, por que esse cara joga legal? Porque eu tinha 4 ou 5 anos, eu não lembro bem, mas eu lembro do local. Eu morava em Iraí, no Rio Grande do Sul, numa estância de águas minerais. Uma cidadezinha pequena que hoje deve ter 5.000 habitantes. O primeiro livro que eu li sem figurinha, porque eu já lia assim, aqueles quadrinhos de jornal, meu pai assinava o Correio, o jornal Correio de Porto Alegre, que chegava sempre no dia seguinte, né? Mas tinha uns quadrinhos pequenininhos e eu ia. Mas o primeiro livro que eu li sem desenhos foi Dom Quixote de La Mancha. Então Cervantes me marcou. Cervantes foi assim um farol na minha vida. Mas na sequência eu gostei daquilo lá. Bom, não tinha televisão, o rádio que a gente tinha pegava muito mal, porque lá em Iraí não tinha via satélite, né? Então, cidade pequena, ondas curtas, provavelmente. Eu não me lembro. Mas, por exemplo, pegava
uma rádio do Rio de Janeiro que a gente ouvia de vez em quando, tinha um programa cômico de sábado que era Balança, mas não cai. Na hora do final da piada, quando vinha a piada, fazia um barulho assim, você não ficava sem saber a piada. Você só ouvia o riso das pessoas depois e não sabia da piada. A gente pegava muito bem a Rádio Belgrano de Buenos Aires, isso eu lembro bem, que chegava mais forte lá. Então, eu nasci ouvindo tango, meus pais dançavam tango, e naquela época, nessa cidade, tinha um cassino. Então, tinha um cassino, tinha festas no cassino, meu pai era presidente do Rotary, então ele ia nas festas, e eu era pequeno, ia junto, né? O baile eu ficava na mesa e meu pai e minha mãe dançavam. Eu lembro do meu pai e minha mãe dançando tango, era uma coisa legal de ver. Voltando para a agência, aí você... Com todas, isso é cultura, né? Isso é pacote, não é nem cultura, é informação, tá? Vamos dizer que é informação. A publicidade, o jogador de futebol tem que ter um repertório também. Ele sabe driblar, ele sabe cabecear, ele sabe fazer uma série de coisas, ele dá aquela esticadinha, o elástico, etc. Ele faz umas malandragens. Na publicidade, o que você precisa é ter cultura geral. Então, você tem que ter lido livros, frequentado teatro, cinema, viajado. Bom, não que eu tenha viajado muito até essa idade onde eu entrei na publicidade. Mas entrando na publicidade, você trabalha num timinho pequeno, no 15 de Piracicaba, e alguém olha e diz assim, esse cara é legal, eu vou botar num time um pouco maior. Desse é um timinho maior, mas o sonho é chegar num Palmeiras, Corinthians, Santos, na época. Hoje o Santos vai ser rebaixado, mas naquela época o Santos. Por sorte, sorte e um pouco de risco, né? Porque eu queria ir para o time grande. Então, quem não quer ser time na grande? época, tinha 3 agências que, assim, você podia... Isso antes de estourar algumas agências locais inteligentes, mas tinha grandes agências internacionais, a Lintas, a McCann Erickson e a J. Walter Thompson. Eu tive sorte e eu fui a Thompson, levei meu portfólio, tinha acabado de chegar um diretor de criação gringo, e aí entra a parte de você saber coisas. Eu falava inglês, o gringo não falava português, ele precisava eventualmente, isso penso eu hoje, depois de pensar muito, precisava alguém que ele pudesse conversar na criação, porque na criação é todo mundo artista, então todo mundo se ofende fácil, e ninguém na criação ali, talvez 1 ou 2 falassem inglês, mas estavam ressabiados, eles não queriam um gringo, porque o brasileiro é muito assim. Ele queria ser califa no lugar do califa. Tinha 2, eu não vou citar os nomes, eu lembro dos caras. Tinha 2 caras que queriam derrubar o gringo, porque eles queriam ser o diretor de criação. E eu acho que o gringo viu em mim a possibilidade de ter um cara que não queria ser o diretor de criação, que podia ser um diretor de arte, que fosse uma ligação dele com o resto da criação. Esse cara foi, assim, fantástico na minha vida, porque ele me deu a possibilidade. É claro, eu comecei a trabalhar lá, quando o cara me deu o emprego, eu fiquei tão agradecido, porque eu estava no time grande. Cheguei no Santos ou no Corinthians, agora estou aqui. Tinha minha sala, meu redator, e tinha um problema no lançamento do F4000 da Ford, um caminhão, que era um pouquinho diferente do caminhão da Mercedes, tinha uma cubagem um pouco maior, dava para você carregar um pouco mais de carga que o similar da Mercedes. E a Ford estava encrencando. A Ford era uma conta International Alignment, ela era nossa no mundo inteiro, e eu estava criando problema aqui com esse negócio, ninguém acertava. Quando ele passou para mim o encargo de fazer o lançamento do F4000, eu estava tão entusiasmado. A minha sala, vocês não estão vendo, mas essa sala é uma sala grande. Nós estamos na biblioteca, na sala de reunião da biblioteca do Clube Nacional, Palácio Fiorentino, aqui no Pacaembu, que é um lugar excepcional. Era metade dessa sala, porque era uma sala grande, na Rua Boa Vista. Metade, talvez não, um terço seria menor. Não, é um pouquinho menor que a metade dessa sala, mas era uma sala grande, que tinha porta. Hoje você entra numa agência de propaganda, umas baias assim que vai até o horizonte, cada um com um computador, e ninguém tem
Não tem, digamos, uma interação? Não tem nada, só com a máquina. Bom, nada. tinha eu, 2 mesas grandes, eu e meu redator, e lugar para livros, mesa de apoio, etc. Tal. E quando caiu isso na minha mão, para você ter uma ideia, eu devo ter feito RAFs. RAF é a maneira que a gente trata o esboço, o rascunho do anúncio. E eu fazia em papel vegetal isso. E cada RAF é um desenho, tinha o caminhão, uma foto, uma vista do caminhão, um título, etc. Mas rafiado. Eu enchi as paredes. Eu acho que devia ter, tinha uns 100 e poucos desenhos. Anúncios, cada um tinha um título diferente, eu com o meu redator fizemos, cada um tinha uma imagem diferente, um approach diferente, um olhar diferente e uma novidade. Isso foi assim no segundo ou terceiro dia que eu estava trabalhando. Ou seja, o senhor produziu muita coisa em pouco tempo. Não, isso praticamente foi num dia, tá? Foi num dia, de manhã e de tarde. Mas no segundo ou terceiro dia que eu estava trabalhando. Aí a minha sala era no 7º andar, tinha um corredor, eu acho que eram 6 grupos de criação. Cada grupo de criação era um redator e um diretor de arte. O meu redator era o Luiz Tadeu. Mas como eu li muito, eu sempre fui meio que redator também. Então eu ajudava muito o Tadeu, eu sacava títulos, dava para ele, eu só pedia que ele fizesse os textos para justificar o título, mas o título que é o gancho, né? É ali que chama o cara. Aí a última sala do corredor era a sala do diretor de criação, que era uma sala maior e era onde ficava esse cara. E eu vou citar o nome dele porque esse cara foi assim, mais que um grande amigo, foi assim o meu guia. O nome dele era Leonel M. Pavão, Li Pavão. Os pais eram portugueses, mas ele não falava português. O pai, eu acho que o pai que era português. E o Li era americano, ele morava ele tinha vindo dos Estados Unidos, logo de cima de Nova York, agora eu não lembro o estado. Ele entrou na minha sala no fim do dia, quando ele olhou aquilo, ele falou: "O que é isso?" Eu falei: "São os anúncios que você me pediu para fora." Normalmente as duplas de criação faziam 2, 3 anúncios e aí o contato levava para o cliente. Ele ficou bestificado, ele falou: "Olha, é o seguinte, esses caras agora vão nos engolir. Eu vou montar isso tudo numa pasta e vou levar e quero ver os caras não aprovar um." A partir daí, eu acho que ele criou uma certa confiança em mim. Eu devo ter criado muita confiança porque ao longo Bom, imediatamente ele teve uma sequência nisso, que também tinha um problema com Alpargatas. E tinha um diretor de marketing na Alpargatas que era assim, o cara era... Eu vou contar isso porque é interessante. É o seguinte, quando um cara não gosta de uma agência de propaganda, é mais ou menos como o final de um casamento. Você quer se separar da mulher, você não aguenta mais o bicho. Você diz assim: "Eu vou embora." Mas daí você faz o cálculo. Aí você diz assim: "Eu vou embora, como é que vai ficar o apartamento aqui? Eu vou ter que vender e repartir com ela." Porque você tem é um contrato. Sim. Então, você arranja uma amante, que sai mais barato o amante que o divórcio. Você se encaminha cada vez para um buraco mais fundo, tá entendendo? Você não vai resolvendo, você vai prorrogando. Esse cara, que eu não vou dar o nome, esse cara era um prego no sapato da J. Walter Thompson. Por quê? Porque ele não queria mais estar com a Thompson, ele amava a DPZ, especificamente o Washington Oliveto, e ele queria que a J. Walter Thompson se ferrasse. Então ele não aprovava nada. Ele era um cara pesado, realmente. Bom, ele ia tirar a conta da agência. Mesmo ele não podia tirar. É a história do casamento. Ele não podia tirar. Ele ia ter que explicar para muita gente por que tirou a conta da J. Walter Thompson. Porque a gente representava eles em outros lugares também. A Alpargatas é Argentina. Aí cai para mim esse negócio. Assim, era a última tentativa de segurar a peteca. O meu redator, eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, o meu redator já tinha 40 e poucos anos. O cara era velho no negócio. E quando isso caiu, o Tadeu pensou assim: agora eu vou perder o emprego, vou me ferrar o resto da minha vida, vou perder o emprego porque o cara vai recusar a campanha e a gente não vai fazer. Eu cheguei para ele e falei: Tadeu, é o seguinte, até o fim, a gente tinha uma semana, 5 dias.
Se até segunda-feira, semana que vem, segunda-feira, eu trago a solução desse negócio. E daí na quarta-feira, até quarta, a gente prepara os layouts, toda a apresentação de campanha, e a gente vai lá e nós vamos resolver isso. Quando você tem 20 e poucos anos, responsabilidade é um troço meio esquisito, você não tem ela ainda. Você está na vida de graça. 20 e poucos anos eu tinha uma namorada, saí com a namorada, esqueci completamente da porra. O cara não, porque ele tinha família para sustentar, eu não tinha nada, eu vivia com meus pais. Aí eu chego na segunda e me lembro, quando eu estou na fila do elevador, porque era um prédio na Rua Boa Vista, que era associação comercial. Você chegava assim, 8, 9 horas da manhã, tinha fila para o elevador. Aí eu estou na fila do elevador e lembro, puta, eu tinha que trazer uma ideia para o Luiz Tadeu para sandália havaiana. Eu fiquei meio preocupado, mas nunca com a preocupação que teria o Tadeu, porque se eu perdesse o emprego, tudo bem, eu ia continuar morando com meus pais, numa boa. Eu entro no elevador e digo, não posso falhar com o Tadeu. Enquanto o elevador está subindo, vai parando de andar e andar, eu descia no 7º. Eu pensei, o que a Havaiana tem? Para falar uma coisa nova da Havaiana, a sandália Havaiana é uma porcaria, o que a Havaiana tem? E lembrei da Carmen Miranda. Falei, o que a Havaiana tem? E no elevador, eu já fui pensando, entrando no 7º andar, assim, numa musiquinha. Né? Que depois não era essa, depois ela foi ajeitada e virou. Ela acabou virando um jingle. Virou assim. O meu moreno foi sambalar na avenida de sandália colorida e um pandeiro na mão. Quando de repente a sandália arrebentou e ele caiu no chão. Se a sandália fosse havaiana, não teria havido tanta confusão. E aí vai. Não era essa a letra. Era o que é que a Havaiana tenta. Bom, essa letra depois foi montada com um estúdio de gravação e com gente trabalhando junto. Bom, isso foi no elevador. Aí eu cheguei e falei para o Tadeu, tem a ideia, Tadeu, porque tem uma coisa, é para vocês que estão começando na publicidade. Tem 3 soluções para você vender um produto, pelo menos no meu ponto de vista, quando você não tem outra. Digamos que o teu produto aí já esgotou tudo que você tinha, você pensou em tudo, não achou uma maneira de vender a porcaria. A primeira é Oba Oba Brasil. Então você... Como a brasilidade, desculpa interromper, mas como a brasilidade dá resultados em relação, né, à publicidade. Sim, porque essa é uma solução. Incrível. O que é o Oba Oba Brasil? O Oba Oba Brasil é o seguinte, você pega um cara do Recife, se você olhar na televisão hoje deve ter alguma coisa assim, você pega um cara do Recife, você pega um cara do Rio de Janeiro, pega um gaúcho, pega um cara de cada região, não precisa todas as regiões, 3, 4 regiões típicas do Brasil, consumindo um determinado produto. E com uma musiquinha bem brasileira, assim, sambinha de fundo. Pronto, isso resolve o problema. Isso é um. O segundo é a indicação familiar, ou seja, isso funciona muito para margarida, como é que chama? Eu já vou lembrar. Está no título do meu livro aqui. Não é desse livro, do outro. É um slice of life. Você pega um slice of life, um pedaço de vida, alguém que dá um testemunho de famoso. Não precisa ser famoso, basicamente. Mas que dê aquela confiança. Que dê a confiança, exatamente. Você pega uma Ana Maria Braga, por exemplo, que todo mundo sabe que ela faz comida na televisão, e ela fala sobre uma farinha. Aí todo mundo vai e vai querer não, é porque você passa um visto bom, que chama em castelhano um visto bueno, que é o seguinte, se essa pessoa usa, isso deve ser bom. É isso. E a terceira, que foi a que eu usei, você faz o gigantismo, mas aí você tem que ser mais criativo. Eu mandei fazer uma sandália havaiana enorme, maior que um carro. A sandália custou na época, eu me lembro, o carro do meu sonho na época era um Mustang. Ela custou o preço do Mustang, que era um carro importado que naquela época podia comprar. Agora pode de novo, mas naquela época depois o governo militar durante um tempo proibiu a importação. Mas a sandália custou o preço do Mustang. Ela era macia e em cima dela tinha a Carmen Miranda e o Bando da Lua, a Carmen Miranda cantando o que a Havaiana tem. E com essa letra que eu meio cantarolei aqui. Esse comercial. Bom, aí a gente foi apresentar essa campanha. O diretor de criação, ele achou que era legal, mas ele não tinha muita certeza porque ele não tinha
o background da Carmen Miranda, porque ele era gringo, ele sabia quem era a Carmen Miranda, mas não tinha o background. Aí, quando a gente chegou para apresentar para o cara, eu fazia uns storyboards que não era o storyboard normal. Eu fazia eram uns trípticos assim com as cenas principais, né? Não me lembro o nome, mas abria e você tinha uma visão total do filme assim. Eu abri para o cara e o cara olhou e disse: o que é isso? Isso eu lembro assim como se fosse um filme, uma fotografia que se repete. Estava o Lipavão sentado comigo, eu fui com ele no Galaxy da agência, a gente foi lá, porque o negócio estava pegando, então foi o diretor de criação e eu. Aí o cara falou: o que é isso? E eu me lembro, porque às vezes, eu não sei, isso não dá certo sempre, mas nesse dia deu. Então, a vida me deu muita lição de humildade, né? Mas eu era muito pouco humilde. Eu falei: se você não entende, não adianta eu explicar. Aí o cara ficou em silêncio e ficou olhando. Aí ele olhou para o Lee e disse assim: tá vendo, Lee? Não é tão difícil. Olha, tá aprovado. Bom, quando a gente saiu no Galaxy da companhia, tinha chofer, etc. Era outro mundo a propaganda. Eu estou sentado atrás com o Lee e ele diz assim, eu ouvi essa mesma frase 2 vezes na minha vida: como é que você fez isso? Eu falei: eu não sei, Lee, não sei como é que eu fiz. Eu vou te mandar para a Holanda. Então, eu vou terminar aqui a brincadeira, porque é o seguinte: quando eu falo isso me ajudou muito a ter mais do que simplesmente a visão de dentro da caixa, a visão brasileira. Eu li livros internacionais, eu falo inglês, eu me viro bem em francês para ler, não falo muito bem, mas consigo falar. Em castelhano, a minha segunda língua, falo perfeitamente, leio e escrevo. Então, isso eu já fazia, tudo isso. Mas eu não eu já tinha ido para os Estados Unidos, etc., mas não tinha uma vivência de mundo mais assim. Eu tinha ido para a Argentina várias vezes, era um mundo um pouco menor. E aí, com essa história de ir para a Holanda e depois ficar um tempo na França, Itália, etc., me deu uma visão de mundo que me ajudou a chegar no momento em que eu cansei da publicidade, porque eu, na verdade, não cansei da publicidade, eu cansei do que a publicidade virou.